A nossa revolução, devemos advertir muito claramente, não renunciará nunca a seus princípios democráticos. Mas a nossa revolução tampouco jamais renunciará a seu propósito de que exista em Cuba justiça social, e por isso definimos muito claramente nossas ideias. Sem medo de ditaduras, porque jamais implantaremos ditaduras em nossa pátria. Sem medo da força, porque jamais utilizaremos a força em nossa pátria, exceto que seja para combater inimigos que venham armados. Nesse caso, sim, nossos homens marcharão com ardor para o combate. Sem medo da autoridade, sem medo do abuso do poder, porque jamais abusaremos da autoridade ou do poder. Portanto, não faz sentido temores ou dúvidas a respeito das ideias e dos princípios da nossa revolução, mas que tampouco restem dúvidas de que esta revolução, com o apoio majoritário do povo, adotará quantas medidas de benefício ao povo sejam necessárias e adotará quantas medidas sociais sejam necessárias, porque nossas ideias e nossos propósitos são muito claros. No mundo se discutem duas concepções: a concepção que oferece aos povos democracia e os mata de fome, e a concepção que oferece aos povos pão e lhes suprime suas liberdades. Portanto, as ideias e os fins de nossa revolução são muito claros. A ideologia da nossa revolução é muito clara. Não apenas oferecemos aos homens liberdades, mas também oferecemos a ele pão. Não apenas oferecemos aos homens pão, mas também lhes oferecemos liberdades. E essa é a nossa posição ideológica clara e definitiva. O nosso respeito por todas as ideias, o nosso respeito por todas as crenças, porque não tememos nenhuma ideia, porque temos confiança em nosso próprio destino e porque temos a concepção de que a democracia não admite exceções, de que não se persegue as ideias com força, e que apenas as ideias criadoras triunfam, apenas as ideias que são capazes de resolver os grandes problemas do homem triunfam, apenas as ideias que satisfazem o homem material e espiritualmente triunfam. Alguns pensarão que uma revolução não pode ser levada adiante com esse critério generoso e humano. Outros pensarão que uma revolução não pode ser levada adiante nessas condições, porque as armas que podem ser empregadas contra ela são superiores às armas morais e ideológicas com as quais contam a revolução. A nossa revolução tem suas próprias ideias, e como a nossa revolução tem suas próprias ideias e crê nelas, a nossa revolução não persegue nenhuma ideia. A nossa revolução não teme nenhuma ideia. A nossa revolução não afoga nenhuma ideia. E por isso, a nossa revolução respeita o direito de todos de opinar e dar suas ideias. A nossa revolução respeita até mesmo o direito de fala do mais reacionário, assim como respeita o direito de fala do mais radical. A nossa revolução respeita o mesmo direito de opinião dos que creem que as normas econômicas e sociais devem permanecer intangíveis, como daqueles que creem que tem que suprimir tudo, que tem que suprimir todas essas normas e trocá-las por outras completamente distintas. Em duas palavras, a revolução respeita o direito de fala até mesmo do direitista quanto do esquerdista, da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. Nós não vamos nos pôr à direita, nem vamos nos pôr à esquerda, nem vamos nos pôr ao centro, pois nossa revolução não é centrista. Nós vamos nos pôr mais adiante que a direita e a esquerda. Nem a direita, nem a esquerda. Um passo mais além da direita e da esquerda. Ou por acaso os homens têm de nascer atados a ideias determinadas? Ou por acaso os povos têm de se prender necessariamente a um ou outro princípio? Porque os povos não têm direito à sua própria ideologia, nascida da entranha da terra, nascida das necessidades do povo, nascida do coração dos povos, nascida da experiência dos povos e nascida das aspirações dos povos? E por que o nosso povo precisa ter medo de alguma ideia se tem a sua própria? Por que teria que perseguir alguma ideia? Os que perseguem ideias não são democratas. Os que perseguem ideias demonstram os mesmos traços que criticam nas ditaduras. Por isso, a nossa revolução pode se considerar a revolução mais humana e democrática do mundo, porque não persegue nenhuma ideia. A Revolução Cubana tem suas ideias, que são inconfundíveis. A Revolução Cubana tem seus princípios, que são inconfundíveis. E com eles marcha adiante, com sua razão, com sua persuasão, com seus métodos humanos e com a maioria do povo. E não sei se as calúnias contra a nossa revolução, de que é comunista ou de que está infiltrada com o comunismo, se devem unicamente ao propósito de que nós não perseguimos os comunistas ou não fuzilamos os comunistas. E não sei de que forma se poderia falar, não sei de que forma se poderia definir as ideias de uma revolução para que não se crie intriga, para que não se calunie mais do que se está caluniando e para que cessem de uma vez por todas os ataques infames contra a nossa revolução, com a intenção de semear a confusão e a divisão. Sem suspender o direito de capitalistas de falar e escrever, sem suspender o direito de comunistas de falar e escrever.
é quando se tem uma convicção firme do que são as liberdades do homem, quando se tem uma convicção firme de quais são os direitos do homem, quando se tem uma convicção firme do que é a mente humana, quando se tem uma convicção firme do que é equidade e as igualdades humanas. Não podemos conceber que ninguém aspire ter o direito de privá-las dos demais, de desfrutar de um direito que os outros não tenham. Então nos empenhamos em estabelecer um regime verdadeiramente democrático e justo. Então nos empenhamos em discutir nossas ideias em igualdade de condições com todas as demais. Então nos empenhamos em impor nossos ideais, não pela força, mas pela razão e pela justiça que comportam. Pois, por outro lado, se aceita a teoria de que algum direito pode ser suprimido, o mais cômodo para uma revolução seria então suprimir o direito de todo mundo falar, sem exceção, e falar exclusivamente os homens do governo revolucionário. Mas, como isso não seria democrático, como essa não é a nossa filosofia, simplesmente o direito de opinar e de falar todos têm por igual. Por termos essa maneira de pensar, por ser esse o nosso pensamento político, se pode instigar o medo ao comunismo para incitar a divisão no interior do país e para reunir inimigos de outros países contra nós? E daí o povo, ouvindo o discurso, exclama, não. Pode-se acusar nossa revolução de comunista? E o povo exclama, não. Pode-se confundir os ideais de nossa revolução? E o povo exclama, não. Como vocês podem imaginar, esse é um discurso feito por Fidel Castro em 1959, no ano da Revolução, no ano em que o governo revolucionário cubano chega ao poder em Cuba. E como vocês podem ver, nesse momento, nesse primeiro momento da Revolução, quando Fidel faz esse discurso, a noção muito clara do Fidel era de que eles pretendiam um governo democrático, que não ia se inspirar em ideias de outros países, que não ia importar modelos de outros países, que ia extrair do povo cubano o seu referencial político, que extrairia da experiência cubana a sua vivência. E ele, como ele diz no discurso aqui, não se inspirava no modelo marxista, no modelo soviético, no modelo comunista, leninista. Depois, posteriormente, principalmente graças ao Che Guevara, é que ideias leninistas vão começar a se infiltrar no regime cubano. Mas como vocês podem perceber aqui, nesse discurso, logo de cara, logo após a tomada do poder, é tudo muito bonito. As ideias são muito bonitas. E qualquer líder democrático poderia dizer esse discurso aqui sem qualquer receio. Liberdade de expressão, de opinião, liberdade política, liberdade de você defender diferentes modelos. Inclusive ele fala aqui até de reacionários, reacionários, extrema-direita de se expressar, capitalistas. E essa é a força dos ideais. Essa é a força de modelos que se propõem a melhorar a sociedade, de que você tenha uma sociedade mais livre, com direitos, nas quais as pessoas podem ser felizes. Porém, é o modelo que foi concretizado? E aí eu quero prosseguir e fazer uma segunda citação. Eu vou pôr para vocês aqui, no comentário fixado, o link para esse discurso, que inclusive está no site do governo cubano. Vocês podem ir lá no site do governo, está em espanhol, vocês podem ir lá e conferir esse discurso, que foi um dos primeiros discursos que o Fidel Castro fez como líder da Revolução, após a vitória, após a tomada do poder. Então, vamos para a segunda citação, que é uma citação do Marx, de uma carta que ele enviou em 1843 a Arnold Ruga. Diz o seguinte, diz Marx, mas se construir o futuro e estabelecer tudo para todos os tempos não é a nossa tarefa, é muito claro o que devemos realizar no presente. Eu me refiro à crítica implacável, e aqui está em itálico, está marcado pelo próprio Marx, a crítica implacável de tudo aquilo que existe. Implacável tanto no sentido de não temer os resultados que atinge, quanto no sentido de tampouco temer o conflito com os poderes instaurados. E aqui, nessa frase do Marx, nesse trecho dessa carta que ele manda, você encontra um elemento que é fundamental, na verdade, não apenas do marxismo, não apenas as correntes que vão depois derivar do Marx, mas, em grande parte, do pensamento de esquerda no mundo, tanto socialista, quanto anarquista, quanto comunista, quanto outras vertentes social-democratas, que é a crítica permanente. A crítica é essencial para o progresso. A crítica é o momento no qual você aponta os problemas, diagnostica os problemas, encontra o que não está funcionando bem numa sociedade, ou numa questão, num problema, e a partir disso, a partir da crítica, da análise, da reflexão, você vai elaborar
soluções e respostas. Então, o Marx, quando ele está criticando tudo que existe, e ele se refere aqui nesse texto, né, quando ele critica tudo que existe, e a crítica dele se volta principalmente ao sistema capitalista da época dele, ao modelo que ele percebia, ele fazia isso com o intuito de encontrar soluções para aquilo, para como a sociedade poderia avançar para um rumo melhor. Tem um problema que é um problema brutal, é um problema que massacra o mais pobre, é um problema que massacra a classe trabalhadora. Como é que a gente faz para sanar esse problema? É diagnosticar, é encontrar, é a crítica. É você critica uma situação e a partir dessa crítica você vai encontrar resposta. Então, é tarefa de quem se diz de esquerda, de quem se propõe de esquerda, de quem se propõe marxista, a crítica permanente de tudo que existe. Aqui eu vou repetir, né, o que foi sublinhado, o que foi ressaltado pelo Marx. A crítica implacável de tudo aquilo que existe, ou a tudo aquilo que existe. A crítica implacável. E essa crítica implacável deve se voltar contra tudo aquilo que existe. Frase do Marx, não sou eu que estou dizendo, não inventei essa frase, não foi eu que falei, não. Isso aqui é do Marx. Crítica implacável de tudo aquilo que existe. Se a gente pensa que existe a possibilidade de aperfeiçoamento, de melhoria, de aprimoramento, de progresso, é porque pessoas estão identificando os erros, os problemas, diagnosticando o que está errado. E isso deve ser feito contra qualquer tipo de regime, contra qualquer tipo de sistema, contra qualquer tipo de modelo de sociedade, contra qualquer tipo de ideias. Isso vale para o capitalismo, isso vale para o socialismo, isso vale para governos de direita, isso vale para governos de esquerda, isso vale para líderes de direita, de esquerda, isso vale para todo tipo de pensamento. A crítica é essencial para o aprimoramento de ideias. A noção da dialética é isso, é que depois vai ser utilizada para o Marx para entender a sociedade, né, o movimento de sociedades. A dialética é isso, são duas ideias, ou mais ideias, né, mas duas ideias em confronto e você vai diagnosticando os defeitos das ideias do outro e isso vai refinando as ideias para um ponto mais aprimorado. A dialética é isso, é a crítica das ideias e o aprimoramento das ideias. Eu falo isso aqui, eu leio esse texto do Fidel Castro, eu leio esse trecho aqui do texto do Marx, porque eu percebo que existe uma prisão dogmática nas pessoas. Elas são incapazes de criticar posições alinhadas às suas ideias, ou aquilo que elas acham que são alinhadas às suas ideias, porque às vezes nem isso é, né? Mas elas são incapazes de criticar, por exemplo, agora a gente tem visto lá, né, manifestações em Cuba, e a gente tem visto uma resistência tremenda das pessoas da esquerda, ou de muitas pessoas da esquerda, porque algumas pessoas estão criticando, de criticar o modelo cubano, que certamente tem defeitos. Tem defeitos que são decorrentes do embargo norte-americano, que são decorrentes do boicote durante décadas a Cuba, claramente, mas também tem muitos defeitos, muitos problemas que são decorrentes do próprio modelo revolucionário cubano. E isso deve ser criticado. Isso deve ser criticado porque é isso que vai permitir o aprimoramento da sociedade. Isso deve ser feito por intelectuais cubanos, obviamente, pessoas que estão lá na sociedade que vão elas mesmas encontrar soluções, mas deve ser feito também por outras pessoas que olham esse modelo como referencial com certa idolatria. A crítica é fundamental, a crítica implacável de tudo que existe, como diz Marx. É preciso fazer esse esforço, porque só assim a gente vai encontrar os defeitos e encontrar soluções. Talvez um dos grandes méritos da China, se a gente for pensar agora como uma potência global, né, a potência econômica e política global que ela é hoje, é justamente porque a China foi compreendendo como era necessário ser pragmática para lidar com as questões. Não dá para se manter fechado num sistema, num regime anacrônico. Cuba também fez isso, né? Não dá para negar que nos últimos anos Cuba tem feito reformas lá na tentativa de aprimorar o sistema, mas tem muita coisa a ser feita. As pessoas observam como se fosse, sabe, o referencial da luta revolucionária nos anos 50 e 60 na América Latina, que ditou o rumo para muitas propostas políticas e revolucionárias também pelo mundo. Mas é preciso ser capaz de tecer críticas. E aqui entra algumas questões, alguns detalhes, né, que é preciso mencionar. Primeira coisa, o fato de você criticar certos elementos, nas mais distintas questões, por exemplo, criticar o capitalismo, criticar o socialismo, criticar o que quer que seja, as diferentes ideias, não significa que você acha que tudo é uma merda. Não quer dizer que você acha que tudo é um problema, que tudo tem que ser destruído e jogado fora. Você pode encontrar problemas, defeitos nas democracias liberais do mundo. Você pode encontrar uma série de defeitos nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, no Japão, no Brasil.
na América Latina, em Cuba, você pode apontar um monte de defeitos. Não significa que você queira a destruição do sistema. Às vezes você até quer, mas tecer críticas não significa uma crítica total a tudo. Do mesmo modo que apontar qualidades, méritos, não quer dizer que você esteja elogiando todo o sistema ou todo o modelo. Você pode encontrar elementos positivos até em regimes autoritários, inclusive. São ditadores, são sanguinolentos, mas às vezes a tentativa de derrubar um sujeito desse acaba criando outro problema muito maior. Então, é possível você apontar qualidades mesmo naquilo que você acha que é horrível. São duas coisas distintas. Você pode criticar uma coisa que você acha que é bom e você pode apontar méritos em coisas que você acha que é ruim. Outra coisa é se, por acaso, você se omite de criticar alguma coisa que você acha que tem defeitos, mas você não quer fazer isso porque você tem um certo comprometimento ideológico com aquilo. O fato de alguém não criticar, um influenciador não criticar, não quer dizer que ele não tenha discordâncias também. E aqui depende do recorte, né? Aqui depende daquilo que você se propõe. Por exemplo, eu me proponho aqui, é o que tenho feito nos últimos anos, a criticar a ascensão da extrema-direita global, do qual o Bolsonaro faz parte. É aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu estudo. Então eu vou vir aqui uma parte das vezes falar sobre isso, porque é um objeto de investigação, é aquilo ao qual eu me dedico. Eu até poderia vir criticar outras coisas, outros assuntos, outros países, outras regiões, outras coisas. Poderia fazer isso, mas para isso teria que investigar e pesquisar e me dedicar para isso. Tem outras pessoas mais qualificadas para certos assuntos. Então você não criticar certas coisas não quer dizer que você não tenha críticas àquilo, mas quer dizer que você não quer abordar aquele assunto porque não é o assunto que você trabalha. Há um grande risco, há um grande perigo na mentalidade binária, gente. De achar que ou você é isso ou você é aquilo. Se você apontou um defeito, então você é contra aquilo. Se você apontou um mérito, então você é pró aquilo. Para você ver, né? Se você vê esse discurso do Fidel Castro, tem mais sutilezas naquilo que ele está dizendo aqui do que a maior parte dos partidários de Cuba hoje tem de sutileza. As pessoas fecham no pacote dogmático. Você tem um sujeito... Inclusive o Fidel Castro, gente, tem um documentário chamado El Comandante, que foi uma série de entrevistas feita pelo Oliver Stone com o Fidel Castro. Quando você ouve ele falando, você percebe que ele compreende os defeitos de Cuba. Você compreende que ele sabe as limitações. Você compreende como ele tem uma visão muito mais refinada do que as pessoas imaginam que ele teria. Inclusive, eu até quero também deixar um link aqui de uma reportagem, de uma entrevista feita com ele para a revista The Atlantic, feita pelo Jeffrey Goldberg. E ele, conversando com o Fidel Castro, numa das conversas, o Fidel Castro diz o seguinte: o modelo cubano não funciona mais nem mesmo para nós. Depois, quando é publicada a reportagem, quando é publicada a entrevista, né, e ele até, o jornalista até confirma, né, o que você está querendo dizer com isso aqui? E ele confirma o que o Fidel quer dizer. Depois que é publicada a reportagem, o Fidel retrata isso, diz que não foi o que ele disse. Ele disse o contrário disso. Mas você tem alguém que reconhece as limitações. Quando você assiste o documentário El Comandante, você percebe como é alguém que tem uma leitura muito refinada e que muitas escolhas feitas no regime dele, inclusive o alinhamento que ele teve com a União Soviética posteriormente, não eram exatamente escolhas no sentido mais próprio, né? Foram condições. Eu só jogo essas ideias aqui hoje porque há um perigo enorme em simplificar as coisas. Há um perigo enorme em simplificar a população cubana, o regime cubano e os demais regimes também, a sociedade, o modelo capitalista, o modelo socialista. Há um enorme problema em simplificar as coisas, em simplificar as ideias das pessoas. E, por outro lado, a gente não pode cair no perigo de não criticar, de maneira implacável, como diz o Marx, tudo que existe. É o esforço que a gente tem que fazer, a gente tem que empreender isso. É a tarefa do pensamento, da dialética, inclusive, de tecer as críticas. E isso é um atributo, pelo menos, da maior parte dos movimentos de esquerda, a crítica implacável a tudo que existe, incluindo a si próprio e as suas próprias ideias. Quem se fechou num pacote dogmático já abdicou da capacidade de reflexão e de pensamento. Bem, eu vou deixar os links desse discurso, do texto, né, da carta do Marx, e também dessa reportagem, dessa entrevista com o Fidel Castro, no qual ele mesmo reconhece que o modelo cubano já não funcionava para eles mesmos, né? Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre tudo que eu falei aqui, sobre o perigo do pensamento binário, né? Que esse é o grande risco, é de achar que é tudo preto ou branco. Ou você é isso ou você é aquilo. Não tem nenhuma sutileza no meio do caminho. E tem muitas sutilezas, né? O negócio é bem mais complicado do que parece a princípio. Me diga aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com curso de escrita e narrativas por lá, e confira na pré-venda meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda e também o livro sobre o Bolsonaro. Se cuide e até mais. Tchau!